Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero acolher cada um e cada uma de vocês para a nossa meditação, como sempre, do Evangelho deste domingo, Evangelho de Lucas, que diz assim: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco! Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho tem como tema, antes de tudo, a propensão do homem a ser cheio de ganância. O próprio Jesus fala sobre isso. Cuidado com a ganância. Cuidado com a nossa mania de acumular bens nesta vida. O evangelho de hoje começa com uma pessoa pedindo a Jesus, lá do meio da multidão, que Jesus mande que o seu irmão reparta a sua herança com ele. E o próprio Jesus pergunta: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? O que Jesus está dizendo aqui é: Homem, criatura, por que você está me metendo nisso? A herança, atenção, a herança sobre a qual eu vim falar é uma herança eterna. Sim, meus irmãos. Jesus veio dividir a sua herança conosco. Atenção para isso. Porque muitas vezes nós olhamos para esse evangelho, rezamos esse evangelho e isso passa despercebido. A verdade é que Jesus não veio para julgar ou dividir os nossos bens uns com os outros. Jesus veio, antes de tudo, para repartir a herança dele, a herança de Jesus. Jesus como filho único, atenção, Jesus como filho único do Pai, ele possui o direito à herança. E ele é o filho único, é dele a herança do seu Pai. No entanto, o movimento de Jesus, como diz São Paulo, é de esvaziar-se a si mesmo, passar por esta vida esvaziando-se, dando a própria herança a todos nós. E ele vai fazendo isso, ofertando a sua herança, os seus bens, os seus dons e, em última instância, a grande herança, a vida eterna. No fundo, esse evangelho aqui não é, antes de tudo, uma discussão sobre os bens desta terra, mas é sobre os bens da vida eterna. No entanto, Jesus deixa claro: para que nós recebamos os bens espirituais, para que nós recebamos os bens divinos, os bens eternos, nós precisamos refletir e amadurecer a nossa relação com os bens desta terra. Por quê? Porque Jesus está dizendo que é comum no ser humano que, se ele coloca
as suas atenções, se ele aposta as suas fichas nos bens desta terra, ele pouco a pouco pode começar a relativizar os bens eternos. Atenção, Jesus não está dizendo que nós não podemos ter bens nesta vida. Jesus não está dizendo que nós não podemos trabalhar para possuir bens nesta vida. O que Jesus está dizendo é que é muito comum que quanto mais nós vamos acumulando, quanto mais nós vamos nos dedicando a possuir bens nesta vida, é muito comum que pouco a pouco nós comamos, bebamos e descansemos e deixemos de lado o esforço que nós deveríamos ter para conquistar os bens eternos. Vejam, Jesus está dizendo aqui aquilo que muitos de nós teríamos como projeto de vida. Ter milhões no banco, esses milhões no banco renderem juros sobre juros e nós podermos viver as nossas vidas comendo, bebendo, descansando e aproveitando, porque a nossa vida estaria garantida. E Jesus usa uma palavra duríssima: louco. Louco. Em algumas traduções, insensato. Veja, Jesus está chamando de loucura e de insensatez essa visão que nós temos de que a vida é para ser aproveitada. Não, meus irmãos, isso não é cristão. Isso não é evangélico. Jesus não veio aqui fazer um passeio e tomar um sorvete. Jesus não veio aqui para ir às compras ao shopping. Jesus veio a este mundo para sacrificar a sua própria vida para nos dar acesso à vida eterna. Por que é que nós, então, seguidores de um homem que sacrificou a própria vida para repartir a sua herança eterna, por que é que a nossa lógica seria, então, de parar, de beber, de comer, de descansar e de viver aproveitando a vida sem nenhum compromisso com ela, porque nós estamos garantidos? Louco, não está garantido. Insensato, não está garantido. O que Jesus está dizendo aqui hoje a cada um de nós é: cuidado. Ele mesmo diz: atenção. Tomem cuidado contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Mas Jesus não está dizendo simplesmente, apesar de ser verdade, que nós não podemos nos dedicar simplesmente a acumular bens nesta vida. Jesus está nos dizendo que nós devemos nos dedicar a acumular bens na vida eterna. E para nós termos um tesouro no céu, lembram? Para nós termos bens no céu, nós precisamos perder esta vida. Jesus diz: quem conserva a sua vida nesta vida, perderá a sua vida na vida eterna. E quem perde a sua vida nesta vida, receberá a vida eterna. Veja, Jesus está trabalhando com esses paradoxos. Jesus está trabalhando sempre com esses contrários. Nós podemos, sim, não há problema, nós podemos sim ter os nossos bens nesta vida. Mas nós não podemos assegurar a nossa vida nos nossos bens. Sim, Jesus está dizendo que nós podemos e até devemos trabalhar. Do suor do nosso trabalho, nós devemos nos manter. Mas o que Jesus está dizendo é que nós precisamos ordenar a forma como nós trabalhamos e nós nos relacionamos com os bens. Por quê? Porque o que está em jogo é a vida eterna. O que está em jogo é a herança eterna. O que Jesus está nos dizendo é: se vocês são capazes de brigar uns com os outros por uma herança de bens materiais, quanto mais vocês não deveriam se dedicar e se esforçar para possuir de mim a herança eterna. Por isso, meus irmãos, olhemos para Jesus. Se ele, possuidor da herança eterna, veio a este mundo e abriu mão
de sua herança para nos dar essa herança, quanto mais nós não devemos ter atenção sobre aquilo que nós possuímos nesta vida. Quanto mais nós não devemos viver partilhando uns com os outros aquilo que nós possuímos. Porque quanto mais nós nos tornamos livres dos bens desta vida, mais nós confiamos e nos abrimos para Deus, mais nós estamos livres e abertos para receber a herança que vem de Deus, para nós entrarmos na herança de Deus. E a verdadeira herança que Jesus veio nos dar é a da filiação, dividir conosco a filiação que só Ele tem, dividir conosco o grande bem que é o céu, que só Ele tinha.